Reinaldo, tem um assunto aqui que está despertando também interesse da nossa audiência, muita gente clicando nessa reportagem. É uma história muito triste de uma família de brasileiros que foi alvo de ataque nesse final de semana lá no Líbano, né? E agora vem a informação do primo de uma das brasileiras. Ele diz que ela está com o rosto completamente desfigurado. Uma tristeza, diz que a brasileira ferida em um bombardeio no Líbano está com o rosto desfigurado enquanto seus dois filhos seguem internados. Uma das crianças, inclusive, está em estado grave. O nome dela é Fátima Bolstani, ela tem 30 anos e ela vai precisar, inclusive, ser submetida a procedimentos cirúrgicos. Vai ter que passar por cirurgias para reconstruir a face. A informação foi confirmada ao UOL pelo primo do marido dela, o Hussein Esden, que mora em Itapevi, aqui na região metropolitana de São Paulo, e que está em contato com a família lá. A brasileira está entubada na UTI, mas não corre o risco de morrer, segundo os familiares. Ela segue hospitalizada em estado grave e precisará de muitas cirurgias para reconstruir a face que ficou, segundo ele, destruída. Ela também sofreu sangramentos no pulmão. Os dois filhos de Fátima seguem hospitalizados. A adolescente de 12 anos permanece na unidade de terapia intensiva e quase teve a perna amputada. O garoto de 8 anos ficou ferido, mas o quadro clínico é considerado estável. Ele está em observação na enfermaria. E a Fátima está em estado gravíssimo. É um caso muito triste, né, o Reinaldo? O consulado do Brasil no Líbano, inclusive, está atuando, tentou transferi-la para um hospital na capital, Beirute, mas os médicos desaconselharam diante da gravidade do assunto. Mas, segundo as informações, segue acompanhando o caso. A casa deles foi invadida ali no sul do Líbano, invadida não, atacada no sul do Líbano, foi atingida por um bombardeio que aconteceu no sábado por volta das 11 horas da manhã. As investigações estão sendo feitas e a embaixada brasileira acompanha a situação deles lá em Beirute. Aí é o conflito Hezbollah-Israel, né? E essa família mora a poucos quilômetros da fronteira e tudo indica, né, foi atacada por forças israelenses. Mais um dos chamados ataques de precisão, tudo indica, do Netanyahu, né? Muito preciso. Tem sido muito preciso, inclusive, em matar e ferir inocentes, né? Num conflito que hoje ultrapassa todos os limites do aceitável e do razoável. Sim, o Hezbollah é um grupo com características terroristas, e, portanto, não vai aqui, obviamente, nenhuma simpatia ao Hezbollah, né, porque também se criou essa falsa evidência de que qualquer crítica a Israel, então é porque você tem simpatia pelos inimigos de Israel, né? Como se você não pudesse criticar Israel segundo as escolhas de Israel, né? E como se Israel não tivesse escolhas e todas as escolhas fossem determinadas pelos seus inimigos, o que também é falso, até porque no dia em que isso for verdade, então esse país deixa de ter uma vontade, a sua vontade passa a ser determinada pelos seus adversários, né? Isso é falso. Então é lamentável que, obviamente, isso tenha acontecido, uma tragédia, gente inocente sendo colhida, aí no caso no Líbano, como gente inocente morrendo às pencas na faixa de Gaza, gente inocente morrendo às pencas na Cisjordânia, que é uma questão que também a gente não está falando, né? Morreu mais gente na Cisjordânia nessa crise do que tinha morrido nos conflitos em décadas. Quer dizer, é um negócio absurdo. É, o que está em curso, né? E resta a gente torcer para que o Biden diz que apresentou um plano de paz, de cessar-fogo, sei lá o quê. Israel estaria disposto a aceitar os termos gerais, aí precisa ver, né? Porque é a velha história, né? O diabo sempre se esconde no detalhe, né? Diz assim, no termo geral eu aceito. Quando vai para o detalhe, aí, né? É, que passaria por um cessar-fogo, e eu não sei, mas
Que cessar-fogo é esse? Em que condições, né? Cessar-fogo, devolução, a libertação dos reféns, né? Para dar um descanso nesse troço, né? Agora, vamos ver, porque, evidentemente, se propuser ao Hamas, vocês entregam os reféns, nós suspendemos os bombardeios por 2 meses, daqui 2 meses a gente volta. Acho que eles não vão topar, né? Então, tomara que se chegue a algum lugar, né? Algum acordo. Porque como está, passa de todos os limites aceitáveis e razoáveis, né? Não dá mais, não dá mais, virou indefensável sob qualquer ponto de vista esse negócio, né? Eu insisto, a lógica do Hamas é todo judeu é um representante do Estado que nos ameaça e, portanto, todo judeu é alvo. Você não pode considerar, do outro lado, que todo palestino é, na verdade, um representante do Hamas e todo palestino é alvo, né? Porque aí, então, as lógicas se igualam, um de um grupo terrorista e o outro de terrorismo de Estado. Só que existe uma diferença de potencial bélico entre os dois, né? Então, não, não é assim. Não pode ser assim, não pode ser desse modo, né? É preciso cessar-fogo e é preciso que se comece a discutir a sério os dois estados. É preciso cessar as ocupações na Cisjordânia. É preciso desocupar áreas da Cisjordânia, né? É preciso parar de financiar colonos terroristas lá na Cisjordânia. Porque senão, quem se fortalece, evidentemente, é o Hamas. Sempre, né? Porque alimenta a ideia da resistência. Não é tão. É muito complicado resolver, mas não é tão complicado entender, né?